Olha, outro jogo de amanhã é Palmeiras e Grêmio, né? Dois times que um começou muito bem, o outro tinha, pelo menos eu tinha, né? Não dá pra dizer de maneira generalizada, mas eu tinha esperança de uma boa campanha do Grêmio nessa Série A, né? Você não tem mais ainda? Não, eu até tenho. O problema é que o Grêmio, pelo que está mostrando em campo, está com muita dificuldade sem um jogador de velocidade. Por exemplo, o Ferreirinha está machucado, ainda não tem condição de jogar. O próprio Renato, na entrevista agora, reclamou porque está faltando velocidade ao Grêmio. O Grêmio vai ter que ir ao mercado. Deu até uma dura na diretoria, né? Expôs o problema. Normalmente esse problema é tratado mais internamente, mas ele falou, o Grêmio tem que decidir, né? A diretoria tem que decidir o que ela quer no campeonato. Só o tamanho do Renato pode isso. Vai ter que gastar e encontrar um jogador de velocidade, né? De ataque. Caso contrário, vamos tocar com o que tem aqui, a campanha vai ser mais ou menos essa aí. Então, acho que o Grêmio está tendo mais dificuldade do que eu imaginava nesse começo. O Grêmio está muito lento, está com um time muito cadenciado e tal. E para alguns jogos fica difícil de vencer. Mas esse jogo contra o Palmeiras fora de casa, como é que você imagina... O Palmeiras que está voando aí, acabou de fazer 5 no Goiás. Como é que você imagina o Grêmio e sem o Soares, né? Que está fora, vai ser poupado. Ele só foi poupado em 4 dos 24 jogos do Grêmio no ano, ele só não jogou 4. E dessa vez não joga contra o Palmeiras, Gonça. Assim como teve muito burburinho quando o Fernando Diniz resolveu poupar jogadores contra o Fortaleza e acabou perdendo o jogo. Agora, hoje, ao longo do dia, foi o dia inteiro. Mas o Soares vai poupar o Soares justamente contra o Palmeiras, que é o maior candidato ao título e tal. Eu assim, prefiro esperar um pouquinho, porque eu sempre gosto de ver a sequência, né? Eu acho que os treinadores, eles não conseguem mais, não é mais possível ver o jogo só e isolar aquele jogo da sequência. O Grêmio tem, depois do Palmeiras, ele tem o Fortaleza, que é um jogo difícil, e aí ele vai jogar contra o Cruzeiro pela Copa do Brasil, um jogo importantíssimo, um jogo que ele não pode perder, e depois tem o Grenal, que é outro campeonato à parte. Você sabe aqui, assim, eu até acho estranho você jogar tanta carga em cima de um clássico, mas não adianta eu achar, é isso e pronto. O Grenal assim, você pode perder qualquer jogo menos esse. Então, é evidente que o Renato, ele tem aí um dilema. Vamos lá, a fisiologia chega para o Renato e diz, olha, ele precisa desses 4 jogos aí, ele precisa sair em um. Eu acho que contra o Inter e contra o Cruzeiro, o Soares tem que jogar. Então aí a opção é Palmeiras ou Fortaleza. Aí você tem a questão que também se falou hoje ao longo do dia da questão do gramado, do Allianz, que é sintético. É um piso que força mais, né? É mais duro, você força a articulação, força a musculatura, né? Então você tem várias. Em princípio, eu não acho o fim da picada o Soares não jogar amanhã. Agora, é evidente que, assim, com o Soares, o Grêmio teria muito mais chances contra o Palmeiras. Eu não me surpreendo muito com essa dificuldade do Grêmio. Eu já no Campeonato Gaúcho achava que o Grêmio precisava ser testado, né? Eu achava aquela campanha do Grêmio ela um pouco facilitada pela fragilidade dos adversários. Está me surpreendendo muito mais o Inter, já, né, falamos dos gaúchos. O fraco desempenho do Inter me surpreende mais do que o do Grêmio, por conta justamente desse desequilíbrio, né? E acho que o Renato também precisa, ele precisa saber, talvez, o momento certo de reclamar, porque no Campeonato Gaúcho ele chegou a falar algumas vezes que o Grêmio praticava o melhor futebol tinha um elenco brasileiro, para competir com o Palmeiras, Atlético. Exatamente. Aí agora né, empata com o Bragantino em casa e aí já não serve mais. A boa notícia é que ele tem de volta o Vidiaçante e o Carvalho, né? Os dois ficaram Reinaldo, fora há um tempo. Reinaldo não? Reinaldo também. Reinaldo já ficou no banco no último jogo contra o Bragantino. Tem chance de ser titular já nesse jogo amanhã, que faz muita falta. Fez muita falta ao Reinaldo, né? Assim como o Vidiaçante e Carvalho no meio-campo, ele ainda não tem o PP. O PP até voltou a treinar, mas parece que sentiu de novo uma questão muscular. Não vai para esse jogo, mas tem Vidiaçante e Carvalho. Um dos dois deve compor o meio-campo ali com o Lucas Silva, né? Os dois fazem falta, os dois no meio-campo. Mas o Grêmio no meio-campo, eu acho que essa não era uma questão maior. A questão é essa, eu acho que o Renato, eu concordo com o Gonza, eu acho que... E ele só fez esse pedido porque o Renato
né? Um cara que tem uma estátua lá na frente do estádio. Exatamente. Se fosse outro, com certeza o presidente já chamaria ele, já cobraria. Baixa a bola aí. Como cobrar o Cudê no Galo. Mas eu acho que a questão do Grêmio é essa. O Reinaldo voltando, para mim, melhora muito. Porque o Reinaldo dá essa agressividade, né, pelo lado esquerdo, que o Grêmio não tem. O Grêmio não tem atacante. Se o Soares não joga, o Grêmio não tem outro atacante. Vai jogar o Galdino, provavelmente. O centroavante que está entrando bem, mas não consegue segurar essa bronca. Né, começando um jogo Ele deve ser o titular. E outro, o Galdino não é centroavante. O Galdino, ele rende chegando. Né, o Grêmio, porque ele bate bem de esquerda, ele de pivô. O Grêmio tem dificuldades. Então, assim, se você já perde o único atacante que você tem, porque o Grêmio joga com 5 jogadores no meio campo. Quando o Renato falou que o Grêmio era um dos melhores times, estava jogando o melhor futebol, com 5 titulares no meio campo, consegue controlar o jogo, trabalhar a bola. Só que aí as equipes adversárias vão entendendo o jeito de jogar. O que eles fazem? Eles fecham por dentro. Todas as equipes que jogam contra o Grêmio agora, eles se fecham por dentro e deixam espaço. Porque o Grêmio não tem ninguém, os laterais não passam. O Reinaldo agora é diferente. Você vai ter uma profundidade pelo lado esquerdo. Drible, né? Não tem drible, não tem quebra-linha, não tem jogada de 1 contra 1. E é difícil jogar futebol hoje assim. Quando ele fala que sem velocidade e sem quebrar-linha você não consegue chegar a lugar nenhum, não consegue mesmo. Não consegue. Para resumir a questão do Grêmio é o seguinte: o Grêmio nunca na história, na vida, o Grêmio vai ser zebra. Claro, contra qualquer jogo. Mas o Palmeiras é favorito, sem dúvida nenhuma. E acho que ele pensou nisso também, né? Falou, pô, jogo contra o Palmeiras lá já é difícil probabilidade em qualquer de vencer, circunstância. A chance de eu vencer é menor do que eu vencer outros adversários. Sim. Então eu aproveito, pouco o Soares nesse jogo, tem uma viagem também a São Paulo, dou uma segurada e treino o cara para a próxima rodada. Foi a mesma coisa que o Palmeiras fez quando foi jogar lá na altitude da Libertadores. Também tem a probabilidade de eu perder com os titulares também é grande. Então para que eu vou levar? Acho que faz sentido. Faz sentido. Do lado do Palmeiras... o Palmeiras deve ter a volta do Tabata, pelo menos a lista de relacionados. E o Abel talvez poupe alguns jogadores aí, porque ele tem o Grêmio hoje, aí tem o Bragantino no final de semana, e depois o jogo já é da Copa do Brasil, mata-mata e um duelo duríssimo contra o Fortaleza. Então eu tenho a certeza de que o Abel vai poupar ou contra o Grêmio alguns jogadores, ou contra o Bragantino no final de semana. Talvez poupe alguns, né, nesse jogo de amanhã, outros no jogo contra o Fortaleza, ou talvez ele já tire todos nesse. O Abel é meio imprevisível, né? Então é difícil saber o que ele vai fazer. Talvez tire 2 ou 3, depois mais 2 ou 3. O que faria você, Paulo Nunes, pensando nessa sequência de 3 jogos do Palmeiras aí? Eu faria, eu acho que a mesma coisa que o Abel. Estou tentando adivinhar o que o Abel vai fazer, mas pelo que eu estou acompanhando do Abel, principalmente nessa temporada, e eu acho corretíssimo o que ele está fazendo, ele poupa os jogadores jogando. Ele está poupando os jogadores. Faz o resultado. O Palmeiras está poupando os jogadores dentro da partida. O Palmeiras faz o resultado, controla o jogo. Isso está sendo óbvio para mim em vários jogos. Ele começa a controlar o jogo. Começa a tirar o Veiga. Tira o Veiga, tira o Dudu, tira o Rony. Se bem que no fim de semana o Dudu jogou até o fim. Porque ele vai. Você viu, mas depois ele se arrependeu, né? Mas você viu que ele se arrependeu, né? Ele falou assim, vou pagar essa conta lá na frente. Então eu acho que o Abel está sendo inteligentíssimo. Aliás, ele é... Ótimo. Para mim, um ótimo treinador, o melhor que nós temos aqui hoje. Então, o que ele faz? Ele coloca os caras para jogarem, os caras entram no jogo, faz o resultado, consegue, né, ter uma segurança na partida e começa a controlar. Primeiro, ele começa a controlar no jogo mesmo. Os caras diminuem a intensidade, ficam com a bola mais nos pés e depois ele vai tirando um por um. Eu não acredito que ele vá tirar agora contra o Grêmio, porque ele sabe que a torcida do Palmeiras lá dentro é uma rivalidade dos anos 90 e que a torcida do Palmeiras cobra. Isso eu sei. E se ele for poupar algum atleta, mais 2 ou 3, eu espero que eu acho que será contra o Bragantino. Até faz mais sentido se a gente pensar que é o jogo logo antes, né, da partida contra o Fortaleza. Eu acho que é provável que amanhã vá com um time mais completo, se não todos, pelo menos mais completo. E contra o Bragantino, acho que ele tira bastante o pé, né? Deve tirar bastante gente aí para rodar o grupo e descansar todo mundo aí pensando no jogo contra o Fortaleza. Tenho a impressão de que ele deva fazer isso. Mas a fase é muito boa. O Palmeiras tem mostrado repertório, né, Gonza? O Palmeiras tem uma forma de jogar, né, principal. E tem alternativas, né, que foram sendo criadas, né, com a longevidade do trabalho. A gente lembra lá atrás, quando o Abel chegou,
Se dizia que o Palmeiras jogava mais defensivamente, tinha um contra-ataque mais agudo. E depois ele foi criando alternativas e a coisa foi funcionando e ele teve um timing de mudanças e de acertos e de gestão de elenco, no sentido de fazer os jogadores também desempenharem isso, porque muitas vezes você tem uma ideia boa e tal, mas se o time não comprar, não vai. Então, ele tem uma facilidade muito grande de fazer essas opções. Em geral, a não ser que ele fosse fazer uma coisa radical, que não é estilo dele, fosse tirar 6, 7 jogadores, talvez pudesse dar uma quebra um pouco no rendimento. Mas, normalmente, ele quando tira 1, 2 jogadores, e aí faz, como disse o Paulo, vai tirando ao longo do jogo. Então, normalmente, o que o Abel faz, tá certo. Então, não creio que amanhã seja diferente. Tem até uma mensagem aqui, ó, do Emerson Paulo, na hashtag troca de passes. Ó, ele diz o seguinte: no Palmeiras é assim, ó, quando joga mal, vence, quando joga bem, goleia. Tá assim, tá mais ou menos assim, viu, Emerson? A Kate Marrone, tem parecido aqui nas nossas mensagens. Depois da lavada de mãos do Renato Gaúcho, se perder, a culpa é da falta de velocistas, pro Grêmio ganhar alguma coisa. O Luiz Fernando Oliveira diz, ó, o Grêmio precisa melhorar ainda, pois o próprio Renato disse que o Grêmio precisa de reforço. O Marcos Latino diz, o problema do Grêmio é pegar logo o Palmeiras na próxima rodada. Esse é um problema para todo mundo ultimamente, viu, Marcos Latino? Enfrentar o Palmeiras... E vai ter que enfrentar, não tem como fugir. Não tem fácil para ninguém não tem em como qualquer fugir, rodada. Né? Não tem como fugir. É isso aí. Vai ser o sexto confronto do Abel contra o Renato. Até aqui o Abel venceu 3 vezes, teve um empate e uma vitória do Renato quando ele dirigiu o Flamengo. É isso, veremos como será esse jogo de amanhã lá no Allianz Parque. O jogo vai acontecer às 9h30 da noite, tá legal?